Bom dia, galera, canal Green Mais Palpite de Futebol. Antes de tudo eu quero agradecer a quem se inscreveu no canal e curtiu nossos vídeos. Sem demora, vamos ao que interessa. São os palpites dessa sexta-feira. Primeiro jogo aí, Países Baixos, o Den Bosch contra o Excelsior. Meu palpite para esse jogo é mais 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos aí do time do Den Bosch jogando em casa, ele ganhou 2 jogos e perdeu 3 jogos. 3 desses jogos bateram mais de 2,5 gols. E nos últimos 5 jogos do Excelsior, jogando fora de casa, ele ganhou 3 jogos, perdeu 2 jogos. 4 desses jogos bateram mais de 2,5 gols. No último confronto aí, no confronto direto, que foi em janeiro, 30 de janeiro, na casa do Excelsior, foi 4-4. Eu acredito que esse jogo aí bata mais de 2,5 gols com bastante tranquilidade. Próximo jogo aí na França, o Chambly contra o Annecy. Meu palpite para esse jogo é casa, empate anula. Nos últimos 5 jogos aí do time do Chambly jogando em casa, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. O Annecy, por sua vez, nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, ele perdeu 2 jogos, empatou 1 jogo e ganhou apenas 1. Eu acredito que o melhor prognóstico para esse jogo seja casa, empate anula. Próximo jogo aí na França, o Concarneal contra o Bachia-Borgo. Meu palpite para esse jogo é casa. Nos últimos 5 jogos do Concarneal jogando em casa, ele ganhou 4 jogos e perdeu 1. O time visitante, por sua vez, não é um bom visitante. Nos últimos 5 jogos ele perdeu todos. Na verdade, se vocês analisarem, nos últimos 15 jogos, até mais, ele não ganhou de ninguém. Então acredito que casa ganha esse jogo aí. Próximo jogo aí na França, o 7 contra o Créteil. Eu acredito que o meu palpite para esse jogo aí vai bater mais de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos aí do time do 7, jogando em casa, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. 2 desses jogos bateram mais de 1,5 gols. Porém, nos últimos 5 jogos do time do Créteil, jogando fora de casa, ele perdeu 4 jogos e empatou 1. Todos esses jogos bateram mais de 2,5 gols. Mais de 1,5 gols, na verdade. E na verdade mais de 2,5 gols também. Eu acredito que o e-mail sai com bastante tranquilidade. O time do 7 ele é favorito aí para vencer também. Próximo jogo aí na Suíça, o Kriens contra o Lille. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos aí do time da casa, ele perdeu 2 jogos, ganhou 1 e empatou 2. 4 desses jogos bateram ambas marcas. Nos últimos 5 jogos do Lille, jogando fora de casa, ele perdeu 3 jogos, ganhou 1 e empatou 1. 2 desses jogos bateram ambas marcas. Porém, no último confronto aí, que foi no dia 24 de abril, na casa do Kriens, bateu ambas marcas, bateu mais de 2,5 gols também, que é uma forte probabilidade para esse jogo. Próximo jogo é na Islândia, o Selfs contra o Vestmannaeyjar. Meu palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols. O time visitante ele é o vice-líder do campeonato. O Selfs é um time bem inferior tecnicamente, porém eu vou apostar em gols, não vou apostar no favoritismo do time visitante. Nos últimos 5 jogos do time da casa, jogando em casa, ele ganhou 2 jogos, perdeu 2 e empatou 1. 3 desses jogos bateram mais de 2,5 gols. O time visitante, por sua vez, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, ele não perdeu um jogo, ele ganhou 4 jogos e empatou 1. Quem quiser apostar também no favoritismo do time de fora, pode ir com bastante tranquilidade. Os últimos 5 na Islândia aí, o Njarðvík contra o Reynir. Meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos aí do time da casa, ele ganhou 3 jogos e empatou 2. 4 desses jogos bateram ambas marcas. O time visitante, por sua vez, não vem bem jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 jogos e empatou 2. 4 desses jogos bateram ambas marcas. No último confronto aí, que foi em junho, bateu ambas marcas, bateu mais de 2,5 gols. Eu acredito que isso vai bater com bastante tranquilidade. No próximo jogo é Irlanda, Patrick's contra o Longford. Patrick's é favorito para esse jogo. Ele está na vice-colocação lá do campeonato, 3 pontos atrás do Sherlock. Eu acredito que ele vai se impor nos seus domínios. O Longford ele é o lanterna do campeonato. O melhor palpite para esse jogo é casa vencendo.
Próximo jogo é a Irlanda novamente, Waterford contra o Dundalk. No palpite para esse jogo é casa, empate anula. O Waterford ele tá ali brigando com o Dundalk para não cair. O Dundalk tá ali na vice-lanterna. O Waterford tá 1 ponto atrás. Porém, observei que nos últimos 5 jogos aí do Waterford ele vem jogando bem. Ele ganhou 4 jogos, perdeu apenas um jogo fora de casa, jogo dificílimo que ele perdeu para o Patrick. O Dundalk, por sua vez, vem de 4 derrotas e 1 vitória. Acredito que caso empate anula seja o melhor prognóstico desse jogo. Próximo jogo aí na Irlanda, o Finn Harps contra o Shamrock Rovers. Meu palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. O Shamrock Rovers ele é o líder do campeonato irlandês. O time do Finn Harps ele está na 7ª colocação, está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Esse time do Shamrock Rovers, sempre que ele joga fora de casa, ele dá um mole de tomar um gol. Nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, ele ganhou 3 jogos, perdeu 2 jogos, ele tomou gol em 3 oportunidades. Então acredito que mais de 1 gol e meio é o melhor palpite para esse jogo, ao invés de no favoritismo do Shamrock Rovers. Próximo jogo aí na Islândia, o Carey contra o Tortur. Meu palpite para esse jogo é mais de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos aí do time do Carey, jogando em casa, ele não vem bem, ele perdeu 3 jogos, empatou 2. Todos esses jogos bateram mais de 2 gols e meio. Todos esses jogos bateram, ambas marcam. E nos últimos 5 jogos do Tortur, jogando fora de casa, ele ganhou 3 jogos e perdeu 2 jogos. 3 desses jogos bateram mais de 2 gols e meio. Eu acredito que mais de 2 gols e meio sai com bastante tranquilidade nesse jogo. Próximo jogo aí na Venezuela, o Zulia contra o Portuguesa. O palpite para esse jogo é que ambas as equipes marquem. Nos últimos 5 jogos aí do Zulia jogando em casa, ele ganhou apenas um jogo, perdeu 2 jogos, empatou 2. Todos esses jogos bateram ambas marcas. O time da Portuguesa jogando fora de casa, ele vem bem. Ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas. 2 desses jogos bateram ambas marcas. Acreditando que o Zulia vai fazer um gol em casa, que ele sempre faz gol, e o Portuguesa vai fazer um gol, ambas marcam. O melhor palpite para esse jogo. Próximo jogo aí no Canadá, o Wanderers contra o Ford. Meu palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos aí do time do Wanderers jogando em casa, ele ganhou 3 jogos, perdeu 2 jogos. 4 oportunidades bateram mais de 1 gol e meio. 4 oportunidades bateram mais de 2 gols e meio. E 4 oportunidades bateram, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos do Ford jogando fora de casa, ele ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 1. Em 3 oportunidades bateram mais de 1 gol e meio. Eu acredito que no mínimo 2 gols saem neste jogo com bastante tranquilidade. Próximo jogo aí, Série B, Ponte Preta, Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa ele é favorito para esse jogo. Ele está 1 ponto ali na do Botafogo, que é o 4º colocado, para estar na zona de classificação para o acesso à Série A. A Ponte Preta não vem bem, ela está no 15ª colocação. Porém, nos últimos 5 jogos aí, observei que o time da Ponte Preta jogando em casa, ele ganhou 4, a Ponte Preta ganhou 4 jogos e perdeu apenas 1. Todos esses jogos bateram mais de 2 gols e meio. 4 jogos bateram ambas marcas. O time do Sampaio jogando fora de casa não perde há 5 jogos, ganhou 2 jogos e empatou 3. Em 3 oportunidades bateu mais de 1 gol e meio. Porém, a Ponte Preta jogando em casa, como eu já disse anteriormente, todos os jogos bateram mais de 1 gol e meio. Então vou seguir esse critério aí. Próximo jogo aí, Vasco e Brasil de Pelotas. Não tem muito o que falar. O Vasco é favorito para esse jogo. O Vasco precisa ganhar esse jogo para se aproximar da zona de classificação da Série A. O Brasil de Pelotas é o vice-lanterna do campeonato. Eu acredito que o Vasco vai ganhar esse jogo aí. Apesar dos últimos 5 jogos ele não vir bem. Ele perdeu 3 jogos e ganhou 2. Porém, o Brasil de Pelotas é um time fraquíssimo. Nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Eu acredito que o Vasco vai se impor nos seus domínios e vai ganhar esse jogo. Bom, galera, esses foram os palpites de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder dar aquela moral lá, curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, desde já eu agradeço. Um abraço, uma ótima sexta-feira e até o próximo vídeo.